Olhem a representação do infinito. Marisa Porto, filha, você está aí, menina? Ana Paula, Gabi. Bora, sei não, vocês aguentam hoje, hein? Vamos lá, Midon. É isso aí, gente. É isso aí mesmo. Quem aguentar fica, quem não aguentar volta aí depois, né? Vai ter uma hora em que a pessoa vai ter que aprender esse negócio, né? Não? Boa tarde, Bernard. Quem tá aí? Bernadette, é isso? Não consegui ler direito. Lati Dias. Acabou a picanha. Não devia nem ter começado, tá? Porque depois dá preguiça de estudar. Quero falar uma coisa pra você. Como é que estão, gente? Vamos lá. Nós temos muitos assuntos. E eu queria tratar com vocês algumas coisinhas, né? Tem até musiquinha, porque sabe como é, né? A gente precisa tomar uma animada, não é isso? Espera só um pouquinho, deixa eu baixar aqui. Segundo. Vamos ver se vocês estão aí mesmo. Eu já vou controlar de perto pra saber. Espera aí. E ó, vou falar uma coisa. Eu tenho muitos itens pra falar com vocês, mas tudo depende da quantidade de macaco, tá? Quero avisar isso agora, que é pra ninguém ter dúvida que eu hoje tô absolutamente... Um beijo, Marisa. Isso. Eu hoje, sem macaco, eu não faço nada. Eu não falo com vocês, eu não comento, eu não conto, eu não faço nada. Eu vou contar agora na internet, tô olhando já, pra saber quantos macacos cada um tá apertando aí, tá? Falei que hoje eu vou controlar. Tô hoje com a macaca. Isso mesmo. Isso. Nossa, adorei isso aí. Então vou olhar já, quem já deu macaco, Joanes, tudo bem, Aninha, já vi, tá? Vou ficar olhando, Diana, minha fofa linda, 5.000 macacos por minuto, mas é o mínimo que eu aceito, porque pra chegar a 1 bilhão, né, não faz macacada? Não façam macacadas vocês, tá? Vamos lá, Cardoso, tudo bom? Gente... Eu agora é o seguinte, quero fazer uma combinação. Na retransmissão, não só se eu ganhar muito macaco, depende da quantidade, tô controlando aqui. Se eu ganhar muito macaco, quem sabe a gente pode tratar de retransmissão, tá? Se não, vai ser imediata, abaixo, tá bom, tirou. Gente, olha só. Nós temos um assunto daqueles que eu deixo pra ser... Boa tarde, Cartório Ferreira. Nós temos um assunto que eu deixo para ser daqueles de final de semana, sabe? Porque, primeiro, que ele é essencial para sua prova. Depois, que ele é a coisa para falar, hein? Blog Concurseiro Guerreiro. Este menino, siga aí, gente, siga aí. Põe aí, Concurseiro Guerreiro. Sabe o que ele faz? Dá um monte de dica bacanérrima para qualquer tipo de concurso que você esteja prestando. É um moço com fibra, hein? Respeito esse Concurseiro Guerreiro. Meus queridos, vamos lá. Primeira coisa que eu quero pedir. Compartilhe agora, porque eu sei que a moçada tá aí estudando em algo Concurseiro Guerreiro, gente. Segue aí, ó lá o endereço, tudo, porque é muita dica bacana para quem tá em fase de pré-estudo, pré-prova. Ele faz aí umas considerações que eu respeito, viu? Gente, primeira coisa, é isso que eu ia falar. Compartilhem agora pra gente começar. Boa tarde. Eu não vou conseguir ler o nome de todo mundo. Porque eu quero pedir um negócio para vocês. Como eu tenho muita coisa para tratar e eu não quero tomar um tempo grande de vocês, porque tá todo mundo estudando, eu sei disso, eu queria focar em alguns pontos principais. Direito News, muito obrigada, gente. Obrigada por compartilhar, viu? Eu queria focar nos pontos principais do título de crédito. Alguém, amor? Então eu vou parar de falar um pouco com vocês, fora o Felipe, que tá chegando agora, que meu futuro empregador, né, não sei se você sabe, olha aí, Felipe Caricati, tá vendo aí? Então, meu futuro chefe, tá? Então, se ele é meu futuro chefe, pra ele eu vou falar oi. Eu queria combinar com vocês que eu não vou falar muito com vocês agora, agradeço profundamente se vocês compartilharem, pra eu não ter que ficar comentando, porque é muito colega precisando ouvir essa matéria. É uma matéria densa, uma matéria que eu vou resumir muito. São Luís do Maranhão, terra linda, maravilhosa. Midon, obrigada. E eu vou tentar resumir muito, porque eu vou tentar focar muito no que cai na prova, né? Muito. É o que vocês precisam agora, são em véspera de prova.
Então eu não vou bater muito papo com vocês, eu vou focar em alguns pontos, eu vou fazer de uma maneira que vocês possam anotar, não vou prestar atenção em mensagem meia boca, vocês bloqueiem aí pra mim, tá? Dobra a meta, dobra isso, não dobra a meta. Vocês bloqueiem aí pra mim se acharem umas mensagens muito da meia boca, tá? Muitíssimo obrigada, Ivan, e vamos ao que interessa. Eu dividi aqui os títulos de crédito de uma maneira que vocês possam anotar de uma forma meio estruturada. Não dá para tratar de tudo, estamos num Periscope, não é? E não dá, evidentemente, para eu chegar no detalhe. Então, eu já quero antecipar a conversa aqui com vocês. É o seguinte, já anotem aí para quem não está habituado, para quem não anotou antes, para quem não entrou antes. Nós precisamos de algumas legislações e eu gostaria que vocês tivessem, separassem, anotassem. Se não tiverem agora, já separem para estudar depois, porque é isso que vai cair na prova, é isso. De título de crédito, é isso que vai cair na prova, nada além disso, tá? Então eu anotei aqui algumas que eu queria que vocês anotassem aí, por favor. Primeira delas, Decreto 2044 de 1908. Já anota, já marca, se não tá aí com o vademeco na mão que tem, não precisa, não se ocupa com isso agora. Se ocupa em anotar, tá? Boa tarde de Brasília, terra linda, porque Brasília é uma terra linda, né? Brasília é uma terra maravilhosa, produz cada coisa pra gente, menino. Olha, eu vou falar uma coisa, se tem que estudar, estuda Brasília. Se tem um lugar no mundo pra estudar, estuda Brasília, porque produz coisa interessante pra gente estudar, viu? Então vamos lá, vamos anotar essas legislações que são básicas, depois eu vou dizendo as outras à medida em que a gente for falando. Natal, isso é uma maldade a pessoa falar de Natal com a gente estudando título de crédito, né? Aquele sol que deve estar ralando lá, maravilhoso. Então vamos lá, Decreto 2044 de 1908 é o primeiro decreto no Brasil que trata especificamente da descrição. Maria, não, perde não, fica aí, pelo amor de Deus, que é muito sério o negócio. Que trata da descrição dos títulos de crédito, viu? São Luís do Maranhão, coisa linda, gente linda estudando, só terra linda tem, vocês viram, né? E a gente aqui ralando com título de crédito, né? Tudo bem, vamos lá, paciência, vamos lá. O decreto 57663 de 66, que introduziu a Lei Uniforme de Genebra aqui no Brasil. Então, só para dar um resumão disso aí, quando a gente fala de LUG, Lei Uniforme de Genebra, na verdade, a LUG não é uma LUG, né? A LUG não é uma lei aqui no Brasil, né? Os pontos da LUG, da Lei Uniforme, que foi discutida na reunião de Genebra, lá em 65, elas foram introduzidas no Brasil por um decreto de 1966. Tecnologia? Ok, vai lá, Ivan, volta no meio aí da live se não tiver nada interessante de tecnologia pelo Periscope, tá? Então, vocês observem isso, porque ela foi introduzida por um decreto no Brasil, como todo acordo, né, internacional, para ser introduzido aqui, decreto do Executivo, aprovado pelo Legislativo. Ok, obrigada, super obrigada, viu, Ivan? Pelo Legislativo. Então, aqui no Brasil, olha o título da live, quem tá boiando, tá? Que o assunto é seríssimo, título de crédito, concurso de cartório, coisa de gente que vai ficar milionária, entendeu? Isso aí. O decreto 57663 de 66. Vão bloqueando aí, gente. Vocês virem mensagem porcaria, vão bloqueando aí que eu não vou ter tempo. Quero tratar assunto sério com vocês. O decreto 57663 de 66, o decreto que introduziu, macaquinho, depois explico. O decreto que introduziu a Lei Uniforme de Genebra aqui no Brasil. Então, vocês vão achar alguns conflitos, uma série de coisas, cai na prova, uma pegadinha, mas não interessa, depois a gente trata disso. Código Civil, a parte que trata dos títulos de crédito, super importante para vocês, tá? Ali pelo 920, já dá uma olhada, 887 começa, 920 já dá uma olhada geral, tá? A lei das duplicatas, importantíssima pra gente, porque ela tem uma série de usos diários no protesto de título, né? Aí você tem a lei da duplicata 5474 de lei da duplicata de 68, tá? Logo depois da Lei Uniforme de Genebra, 5474 de 68. Aviso o pessoal aí que eu não vou bater muito papo agora, porque a matéria é super importante para a prova de vocês, então não dá para eu ficar cortando muito aqui, depois a gente conversa com todas as dúvidas, tá? Travou? Veja aí pra mim, eu tô com um sinal bom aqui, aliás, tô com 100% de sinal, vê se não é o seu, sai e entra novamente pra eu não parar aqui, tá? Porque o meu sinal tá 100%, tô do lado do Wi-Fi pra não ter problema com vocês.
A lei do cheque, por favor, anota aí, por favor, 7357 de 85. 7357 de 85. Lei do cheque, lei da duplicata, lei uniforme de Genebra e decreto 2044. Além disso, o Código Civil, na matéria, no capítulo que trata dos títulos de crédito, lembrando já que ele é super subsidiário, super, ultra, master, blaster. Então, primeira pegadinha de prova, como é que vem? Como é que vem a primeira pegadinha de prova? Vem assim, ó, de acordo com o Código Civil, de acordo com não sei o quê. Então, atenção para a questão da prova, para saber se a prova está tratando das leis específicas do título de crédito ou se está tratando de norma geral de título de crédito, que aí você pode aplicar alguns aspectos do Código Civil, tá? Então, muito importante. O que tem que saber para título de crédito, para não confundir uma coisa com a outra, para não fazer nada errado, tal? Teoria geral. Vou baixar aqui. Teoria geral, tá? Como é que faz com teoria geral de título de crédito? Bom, vocês já sabem que teoria geral tem mais ou menos o mesmo padrão. Então, com teoria geral, sempre, não importa se você está falando da teoria geral do direito da família, da teoria geral do direito civil completo, da teoria geral da filosofia, não importa, né? A teoria geral te dá uma base estrutural para que você estude todos os componentes daquele instituto. E como nós estamos tratando de título de crédito, né? Para quem está chegando agora, para quem vai ver na retransmissão, só para se ambientar. Meu nome é Cláudia Domingues, eu sou tabeliã em São Paulo e nós estamos tratando de títulos de crédito para a prova de serventias extrajudiciais de cartórios que acontece aqui no estado de São Paulo daqui a 2 semanas, tá? Teoria geral de título. Você tem normalmente na teoria geral algumas questões que você precisa observar bastante. Desculpe, gente, eu não vou responder nenhuma questão agora, porque o material é extenso e eu quero resumir para vocês. A origem dos títulos de crédito, a circulação dos títulos de crédito, o conceito dos títulos de crédito, os atributos, as características, tudo isso faz parte de uma teoria geral, né? Com relação à origem, que é a nossa primeira preocupação, da onde isso surge, como é que isso é? É uma necessidade de grande negócio, né? A necessidade dos comerciantes, a necessidade dos negócios fez com que precisasse surgir um instituto que permitisse a circulação desses valores, porque os mercadores, vocês sabem, esse surgimento é da Itália, né, do norte da Itália, eles circulavam com os navios e precisavam de ferramentas que permitissem que esses valores todos que se vendia, que se comprava, circulassem, tá? Então, para que se origina um instituto? Normalmente pela necessidade social dele, é o caso dos títulos de crédito. Havia uma necessidade comercial deles, os comerciantes precisavam de uma ferramenta que permitisse toda essa circulação do dinheiro gerado em razão do comércio, tá? Então, como origem, a gente já tem ali uma ideia geral do motivo social desse surgimento. E aí você tem em seguida uma questão boa para definir, que é a circulação. Por que os títulos de crédito fizeram sucesso? Por que eles foram importantes? Porque eles permitiam essa circulação do crédito. Se ventar aqui caiu, mudo de lugar um pouquinho, tá? Eles permitiam essa circulação do crédito de forma simples, de forma segura. Eles permitiam que aquele que tivesse o título na mão pudesse ter uma independência muito grande, uma liberdade muito grande para receber aqueles valores, porque você não pode opor a terceiros no título de crédito nenhuma das exceções pessoais que você tem lá com as relações anteriores. Então, isso faz com que um instituto tenha sucesso e seja utilizado da melhor maneira do mundo, né? Qual é a diferença dessa circulação, que a gente vai tratar daqui a pouquinho, quando a gente tratar de endosso, né? Qual é a diferença disso para a cessão civil de crédito? A grande fonte de sucesso do título de crédito é isso, porque na cessão civil você tem uma presilha, as oponibilidades originárias, né? O que você tem é André Vilaverde, meu Deus, no mesmo horário que eu avisei antes, tá? Paciência, gente, agora não dá para parar porque o assunto é fortíssimo. Se eu soubesse, eu teria entrado depois dele. Então, o que acontece com a cessão de crédito, tá? Com a cessão de crédito, você tem uma estrutura de oponibilidade. Poxa vida. Você vê como é, né? Cartório entrando, não tem... A parte boa é que fica... eu tenho o privilégio, né? O privilégio da primeira chegada. A parte boa é que ficam 24 horas e ele deixa, porque ele não fica pagando, né? Que nem eu. Então, vocês estão bem, tá tudo certo. Então, vamos lá.
A cessão de crédito, você tem que fazer essa diferença, porque o título faz sucesso justamente porque ele tem essa liberdade que não está presa às relações anteriores, tá? Com relação a um ponto muito importante, esse cai na prova sempre, o tempo inteiro cai na prova, batata. Conceito de título de crédito. O que a gente usa aqui no Brasil? O conceito de título de crédito de Vivanti, Cesare Vivanti, vocês sabem, italiano, tá lá, foi o conceito que o Código Civil adotou. O conceito que está lá no 887 do Código Civil, tá? Se derem uma olhadinha, está escrito lá que título de crédito é um documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo que está nele. Agora uma diferença crucial. Que está nele, disse Vivanti, mencionado. Que está nele, disse o Código Civil, contido. Eu concordo com Vivanti, tá? O direito a se exercer está mencionado, é um direito autônomo que está mencionado no título e não contido no título, tá? Camilinha, que bom que você chegou. Então, é uma informação importante, porque isso foi uma questão provavelmente uma questão de tradução, mas o Código Civil adotou esse conceito de Vivanti, que te traz o quê? É o que cai na prova. Você vai ver que o conceitinho cai batata desse jeitinho, não cai nada de novo, tá? Você tem um documento necessário, a gente vai falar já de documento, para exercer um direito literal que está mencionado num título. Esse direito é literal e é autônomo, daí vem as características que a gente vai ver já, tá? Um direito literal e autônomo que tá contido no título de crédito é super importante porque você tem a autonomia do direito, a literalidade do direito, dando aquela liberdade que o título de crédito tem. Então esse conceito de Vivanti foi trazido para o direito brasileiro por isso, porque os comercialistas, no final eu vou repetir todas as leis, pode deixar. Os comercialistas, eles são muito apegados a essa estrutura que dá a liberdade do título de crédito, né? E com o Código Civil trazendo boa parte do direito comercial para ele, boa parte, não total, já sabem disso, nós tivemos a adoção desse critério, desse conceito de Vivanti do título de crédito, documento autônomo que tem o direito literal e que você exerce o teu direito com aquele próprio documento, tá? Uma outra coisa importante do título de crédito são os atributos, então tá voando tudo, são os atributos do título de crédito. Quais são os principais atributos que você tem que saber para a prova? Claro que aqui numa discussão maior, isso poderia... Deixa eu ver se para de ventar um pouquinho. Isso poderia gerar uma discussão maior se a gente tivesse tempo, se estivéssemos discutindo aqui numa aula comprida. Mas no Periscope não dá. Então anotem aí que dois critérios atributos muito importantes do título de crédito para a sua prova é a executividade. Portanto, esse título é um título executivo extrajudicial, né? Isso está lá no Código de Processo, mas você tem que saber disso porque você tem ações autônomas para cada título que você recebe. E você tem uma outra característica que é das mais importantes do título de crédito, que é a circularidade. Se você não tivesse a característica da circularidade, nós não teríamos tido aquela criação independente lá atrás do título de crédito. Então, se aparecer na sua prova uma série de atributos, milhares de coisas lá, e você tiver essas duas opções onde quer que você tenha na questão, você marque a questão, porque o grande atributo é o da executividade, o título é um título executivo, não é isso? E o da circularidade. São atributos que, se tiverem em qualquer daquelas opções do X, vocês marquem, tá? Executivo. Isso, muito obrigada, Gustavo, muito obrigada. Nós vamos na sequência para as características. As características é normalmente aquela que todo mundo sabe, de cor e salteado. Não, nem cheguei lá ainda. Endosso daqui a pouquinho. Aquelas características que todo mundo repete, sabe? Que todo mundo, quando vai falar de título de crédito, confunde atributo com característica. E você não vai fazer isso porque você é Jedi, né? Você tá aqui domingo de tarde aprendendo esse troço aí. Então, característica de título de crédito também dá origem
italiana da definição de título de crédito. Os italianos, muito obrigada, Camila, muito obrigada, minha linda. Os italianos trouxeram esse conceito, então o que você vai fazer é separar agora atributo de característica. Já falamos dos atributos, vamos falar das características. 3 características fortes do título de crédito que você não vai confundir com nada e que você usa tanto para o protesto de título como para o direito comercial. Vai cair em qualquer canto da sua prova, isso, certeza, você já tem certeza disso. A parte boa é que você já sabe que isso vai cair. Então fique tranquilo, porque essa você já vai saber, já vai acertar a questão. Cartularidade. Então a questão da cartularidade, ela é muito discutida, mas nós vamos fazer uma diferenciaçãozinha já com relação aos títulos digitais, tá? Literalidade e autonomia. Não me esqueça esses 3 itens são características, não são atributos do título, tá? Qual é a grande característica do título de crédito? Cartularidade, porque ele é cartular, ele é emitido, vou falar as exceções, tá? Ele é emitido de forma que há um documento disponível para você. E quando você olha aquele documento, aparece a segunda característica desse título, a literalidade. Vale o que está escrito no documento. Qualquer ato cambial, então se você tem endosso, aval, aceite, o que for, ele tem que estar no título de crédito, porque senão você não tem aquele ato cambial como válido, não é? Você tem a literalidade completa num título de crédito, mesmo que tenha ali um anexo a ele, um incumpridamento nele, um papelzinho grudado, não interessa. Ele tem que fazer parte do próprio título de crédito. E a autonomia, a gente acabou de falar que o grande sucesso do título de crédito diz respeito à sua circularidade. Então eu não queria que vocês confundissem a circulação do título de crédito, vou repetir, a circulação do título de crédito. Olha lá, tem um colega maravilhoso que já está antecipando a nossa vida, olha que beleza. Cartularidade, literalidade, autonomia, são características. E eu não gostaria que vocês confundissem 2 coisas que todo mundo costuma confundir. Marca errado, vocês não vão marcar errado. A autonomia do título de crédito não tem nada a ver com a sua circulação. A autonomia gera a circulação, é verdade, mas autonomia e circulação são coisas diferentes. Outra coisa que você não vai confundir com autonomia é a causalidade. Todo mundo diz, o título é autônomo porque ele não é causal. Pelo amor de Deus, agora vamos fazer um pacto agora, pacto de Jedi. Você não vai me dizer que a autonomia do título de crédito ocorre em razão da sua causalidade ou não causalidade. Isso é coisa de quem não é Jedi e não é o teu caso, tá? Então vamos lá. A autonomia do título de crédito está afeita ao fato de que ele gera uma circulação independente, as relações jurídicas que estão inclusas nele são absolutamente independentes. Esse é o conceito da autonomia. Então, se eu saquei um título de crédito em favor, por exemplo, do Gustavo que está aí assistindo, e o Gustavo entendeu por bem que esse título de crédito deveria circular por endosso, e endossou esse título de crédito para a Ana, que está aí assistindo também, que resolveu avalizar a Camila, e que resolveu circular mais uma vez esse título de crédito para o João que está aí assistindo. Acabou, essa é a autonomia, esse é o conceito de autonomia, não tem nada a ver com a causa da emissão do título de crédito, entenderam? E não vão me confundir isso, porque eu vi queridos monitorados em provas anteriores fazerem essa confusão e errarem uma questão super importante do protesto, não vale a pena errar, tá? Muito bem, vamos definir então um pouquinho da cartularidade com o problema que a gente tem hoje, porque evidentemente os institutos jurídicos, eles são feitos para durar enquanto o mundo não muda, né? Muito diferente, então, isso que a gente vai falar já, tá? Esse conceito da autonomia e da abstração, ele tem uma diferença brutal, mas eu antes queria falar um pouquinho da cartularidade para vocês entenderem por que a abstração não é sinônimo de causalidade, ou deixar de ser causal, ou não ser causal, tá? A cartularidade, se você parar para pensar, essas estruturas cartulares foram criadas em tempo, né, em que você não tinha a possibilidade de imaginar documentos eletrônicos. Então, o que você tinha ali era um próprio papel, aquilo era escrito, a grande confiança daquilo estava na escrita sobre um papel. Se você tiver que definir a cartularidade hoje, talvez valha a pena, se for numa prova escrita, numa prova oral. Na prova de X vai vir cartularidade mesmo e tá bom assim para você.
Na prova escrita e na prova oral, vale a pena você fazer a consideração de que a cartularidade hoje talvez fosse melhor definida como documentalidade, não é? Porque, veja, documento é muito mais amplo do que cártula escrita. Você tem documentos físicos, documentos digitais, enfim. Então, o que você precisa num título de crédito é um documento, tá? Muito importante você ter um documento. Agora, a forma sobre a qual ele é preparado, ele é estruturado, é que vem mudando. Então, isso é que permite hoje que muitos dos títulos de crédito sejam circulados digitalmente. Você quer ver uma coisa impressionante? Você tem os títulos escriturais hoje, né, as ações, as cédulas, muitos títulos escriturais que chegam ao protesto de títulos de forma indicativa. Portanto, eu só recebo os dados daquele título, eu só recebo as indicações de que ele existe e que tem uma série de características nele, né? Mas o título em si, ele está no meio digital, ele é um monte de bit. E a estrutura comercial e empresarial teve que ir se atualizando por conta disso. Então, talvez valha a pena, numa prova em que você vai fazer escrita, você dizer, olha, a cartularidade hoje, ela tem uma característica que pode ser mais chamada de documentalidade. Portanto, muito obrigada, documentalidade ligada à estrutura que contém esse crédito, que contém esses valores, que contém esta literalidade, pode não ser uma cartularidade, pode não ser uma situação física, pode ser uma situação digital. Então, vale a pena fazer esse comparativo. Muito bem. Naquele princípio da autonomia, naquela característica da autonomia, eu gostaria de dividir aquilo em duas subcaracterísticas, tá? Que agora vale a pena comentar. Exceção à cartularidade. Poderia dizer, eu acho que na escrita dá para você dizer que não é exatamente uma exceção, mas acho que até uma modificação, é uma complementação, porque é natural que a grande maioria dos títulos passe a ser assim. Então, o que é exceção vai virar regra. Talvez valha a pena dizer que é um grande complemento à cartularidade, porque é um avanço, é uma modernização dos títulos de crédito. E isso vale para os títulos cambiais puros e para os novos títulos, as cédulas. A gente vai falar mais um pouquinho para frente das cédulas. Vocês vão ver que hoje cédula é uma coisa inexistente, assim, é um bicho de sete cabeças, é um ET de Varginha. Você sabe que tem, alguém diz que tem, mas você não vê, né? Então vale a pena fazer essa diferenciação e mostrar conhecimento, porque vocês... O Isaías, amado querido, estava faltando você, eu estava atrasando a parte da cédula, entendeu? Para deixar para falar quando você chegasse, viu? Olha o mestre de cédula aí, gente. Então, eu queria fazer uma divisão ali, macaco na tela, tá? Macaco na tela, que a gente tem visita ilustre, mestre Isaías vai me corrigir se eu falar de cédula errado aqui, por favor, hein? Eu queria dividir as características da autonomia em duas subcaracterísticas, por favor. Vamos ver se vocês concordam comigo. Nós temos a autonomia numa divisão que é a abstração. Então, veja como tem diferença aqui. A autonomia, eu dividiria, se estivesse fazendo uma prova escrita, ou se aparecer um X na prova lá para fazer desse jeito. Dividiria em abstração e dividiria em inoponibilidade. Agora a gente está falando de abstração. O que a abstração tem? Ela tem a não ligação com a causa de origem. Agora nós estamos falando de causa de origem. Veja, o título é autônomo em si, porque ele vai circular sozinho. Ele não precisa de nenhum ato, negócio, nada circulando com ele. Mas dentro dele você tem a abstração. Não importa qual é a causa desse título. Ele, se estiver inteiro, completo e literal, é absolutamente abstrato de sua causa. Eu não preciso ficar linkando esse título a coisa nenhuma. Aí está o princípio, e abstração é princípio, não é característica, tá? Aí está o princípio da abstração. Um outro princípio, subcaracterística do título, o princípio da inoponibilidade aos terceiros de boa-fé. Eu não posso opor exceções a terceiros de boa-fé que estiverem portando aquele documento, autonomia, abstração e inoponibilidade. Isso, a inoponibilidade e a abstração são princípios. A abstração é aquele princípio que desloca o título de crédito da função de ligação com a sua causa. A inoponibilidade é aquele princípio que desloca o título de crédito para a função da boa-fé.
para a função da boa-fé, eu não posso ficar opondo a terceiros de boa-fé qualquer questão causal ou não causal. A questão pode ser de causa ou não, que eu tenha contra alguns dos componentes desse título. Então, característica, autonomia, subprincípios da autonomia, a abstração, desliga da causa, e inoponibilidade de exceções a terceiros, de exceções pessoais a terceiros, tá? Não posso ficar opondo contra terceiros qualquer causa que aqueles terceiros não tem nada a ver, não participaram dessa criação inteira, entendeu? Então, essa questão dos títulos de crédito aqui, tanto da autonomia dividida em abstração e inoponibilidade, é super importante para você responder a tua prova de X com propriedade, né? Fazendo correto, não fazendo como qualquer um que lê lá um negocinho, qualquer uma bobagem e vai chamando tudo de autonomia ou tudo de abstração. Você é Jedi, você não vai fazer isso, né? Você é praticamente um milionário do título de crédito. Muito bem. Depois, olha só, vamos só repassar rapidinho. Número 1, nós falamos da origem. Número 2, nós falamos da circulação. Número 3, nós falamos do conceito. Número 4, Vila Verde, André. André, você estava fazendo uma live, André. Desculpa, meu amigo, é que eu tinha avisado, eu não tinha visto o seu aviso, viu? Nós falamos de origem, nós falamos de circulação, nós falamos 3 de conceito, nós falamos 4 de atributos, lembra? Executividade e circularidade. E nós falamos agora de características, e a característica da autonomia se subdivide em abstração e inoponibilidade. Vamos falar agora de estrutura. Então, ponto 5, deixa eu passar aqui essa telinha para ver como é que vocês estão. A estrutura do título de crédito. O que é uma estrutura de título de crédito? Isso vem na prova de que forma? Isso vem na prova normalmente com uma pegadinha, aquelas bobagenzinhas que você não vai cair. Porque título de crédito, em regra, há exceções, mas nós vamos para a regra, que é o que nos interessa aqui. Ele tem 2 tipos de estrutura. Quando eu digo tudo bem, muito, muito obrigada, André, nós vamos te ver depois, hein? Nós vamos te ver depois, tá? Sequência de direito notarial e registral no domingão. Domingão do notarial, muito bom. As estruturas, você tem 2 tipos de estrutura de título de crédito, tá? As ordens e as promessas. As ordens e até porque, né, desculpa as moças primeiro, né, então vocês me veem aqui, depois vocês veem o André lá, maravilhoso, dando aquele show que ele dá de aula, que é uma coisa de louco, né, que eu vou ver também. As ordens e as promessas são basicamente as 2 estruturas de formação do título. Isso tem a ver com as relações internas dos títulos, tá? Então, como estrutura, nós estamos no ponto 6, não esquece aí, marca aí para fazer cadernão. Nós temos a estrutura de ordem e a estrutura de promessa. O que é uma estrutura de ordem? Bom, numa estrutura de ordem, normalmente você pode ter 2 ou mais pessoas, às vezes tem mais pessoas participando desse título, e o que você faz é determinar que alguém cumpra o que você está dizendo para ser cumprido. Tudo no título de crédito, tá? Então, o que é uma ordem? É uma determinação para que um terceiro, porque se você quiser cumprir diretamente, você precisa dar ordem, né? Para que um terceiro cumpra para você aquela determinação que você fez constar num título de crédito. Então, como exemplo, o que a gente tem de ordem? Nós temos o cheque. O cheque é uma ordem. Que você dá para quem? Para o banco. Fazer o quê? Pagar o quê? Um crédito. Para quem? Para alguém lá que você, beneficiário do cheque, para quem você expediu, né, aquele cheque. Muito bem. Qual outra ordem? Letra de câmbio. Você dá essa ordem para quem? Você dá esta ordem para um sacado, você é sacador, a gente vai falar desses termos já, tá? Você é um sacador, você emite uma letra de câmbio, dá uma ordem para que um sacado, um devedor, pague a um terceiro, quem? Um tomador. Você tá dando uma ordem para alguém e fala, olha, você deve para mim, mas você não vai pagar para mim, você vai pagar para um outro que eu vou dizer quem é, tá? Uma duplicata é uma ordem. Então, uma duplicata é uma ordem para que um devedor pague a alguém. No caso da duplicata, pode ser a você mesmo, mas você pode endossar a duplicata. E aí, a ordem é para pagar a terceiro. Essa é a estrutura de um título de crédito de ordem. Oi, querido Jim, diretor chegou, tá, gente? Diretor chegou. A minha sorte é que hoje é live de não conversa, porque senão já sabe, né? Sabe que vem, né? Diretor chegou, juízo aí, gente. Dinho, te vi ontem, parabéns. Excelente, excelente conversa. Adoro te ouvir falar, viu? Quero dizer isso. A outra estrutura do título de crédito é uma estrutura de promessa. E aí é muito mais simples de entender, né?
Por que você não vai confundir nunca? Porque promessa, estamos falando das estruturas ainda, calma, que a gente já repete tudo. A estrutura promessa, ela é muito fácil de entender, porque é você com alguém. Você com alguém. Você promete algo para alguém. E normalmente esses títulos que contêm uma promessa, eles são títulos muito diretos, eles são títulos de emissão tua. Você que emite um título onde você mesmo faz a promessa. Não tem promessa de terceiro no título, né? Tem no máximo endosso, uma promessa de terceiro não tem. Então a nota promissória, olha o nome, olha a semântica, né? Nota promissória é a grande promessa de pagamento que você faz a alguém. E você fará esse pagamento mediante um título de crédito, tá, né? E aí vamos lá, a cédula de crédito bancário, ela é um outro exemplo de promessa. Você quer ver? Quem emite? Você. E aí, prometendo fazer o quê? Pagar. Quem? O banco. E, como? Aqui, com aquela estrutura toda de um grande contrato, porque a cédula de crédito bancário, você sabe, é um grande contrato, na verdade, né? Tem o nome de cédula, mas aqui não é um grande contrato. Então, o que você tem obrigatoriamente que entender é que as ordens e as promessas são estruturas internas do título de crédito. Eles são emitidos em forma de ordem que você dá a alguém, ou eles são emitidos em forma de promessa que você faz a alguém. Simples e fácil. E você não vai confundir na prova promessa com ordem. Um cheque, por exemplo, jamais, nunca na vida será uma promessa de pagamento. Não, mas eu prometi pagar para ele com esse cheque no dia 2 de abril, no dia 1º de abril, que é para não pagar, né? Eu prometi pagar para ele. Não, você não prometeu nada. O que você fez foi dar a ordem para que alguém pague para ele. O dinheiro não está com você. Se tivesse com você, você entregava em dinheiro e não mandava fazer um cheque, e não fazia um cheque e mandava um banco pagar. Então, cuidado com isso, que é para não cair naquela bobagem comum. Sabe aquela bobagemzinha popular, que você não vai cair, porque você, Jedi, não cai em bobagem pop? Para de ventar, caramba. Nosso item 6, então, estrutura. Nosso item 7, circulação. Nota promissória, promessa, isso, cédula de crédito bancário também é um exemplo de promessa, tá? Por quê? Porque a emissão é sua, é você prometendo a alguém. Nosso item 7, circulação. Atenção com a circulação, porque aqui a gente tem uma pegadinha que às vezes acontece por causa do Código Civil, né? Quando a gente fala de circulação, na verdade, nós não estamos ainda falando de endosso, nada disso. Nós já tratamos da abstração, já tratamos da causalidade. O que nós estamos tratando aqui é que a circularidade, lembra, lá em cima, lá no começo, lá nas características iniciais que a gente falou do título, lá naquele princípio da circulação, o que acontece com a circulação? O que a gente tem que se preocupar quando a gente ouve circulação? Item 7, circulação. A gente tem que se preocupar se esses títulos permitem ou não a circulação de uma forma cambial ou de uma forma civil. Então, nesse item 7, a gente vê modalidade, permitiu, eu vou tratar com eles daqui a pouco, permitiu sim, porque ele entendeu que você está tratando aí, nesse caso que você citou, a gente está incluindo um princípio mor, que é o princípio da boa-fé nas relações. Eu discordo do queridíssimo STJ, mas quem sou eu para ficar discordando de STJ, né? Ali acho que é uma impropriedade cambial, mas não interessa, porque ele se preocupou com a boa-fé. Vamos lá. A circulação, então, as modalidades de circulação. O que você tem num título? Você tem as leis dizendo que os títulos são nominais ou nominativos, quem diz isso? Código Civil. Ou ao portador. Por que isso está num campo de circulação? Porque a depender dessa característica, se ele é nominal, se ele é ao portador, se ele é nominativo, esses títulos vão circular de um modo ou de outro, tá? Então vamos pegar o primeiro exemplo. O seu título é um título nominal. Quando ele é nominal, você determinou quem receberá esse título. Então, ele é emitido por A, nominal a B. Muito bem. Se ele é nominal a B, eu tenho que tomar uma decisão aqui. Eu vou permitir que B faça circular esse título ou não? Eu vou permitir que B tire esse título da situação de crédito, da nossa origem de crédito, e faça circular, sim ou não? Se eu permitir, significa que eu não criei uma cláusula restritiva no título, porque eu posso criar, mas não criei. Então o B circulará esse título por endosso, porque é um título de crédito,
e entregará quem ele bem entender e circulará nominal ou não nominal, não é? Se esse título for um título ao portador, esse título não terá restrição. Em preto, em NP, atinge o endosso em preto, em NP. Normalmente, o endosso em preto atinge basicamente qualquer um, se for herdeiro, se for o titular do direito de crédito, né? Não tem muita diferença se ele é herdeiro, desde que ele tenha um direito de crédito. Aquele que endossou em preto tem que cumprir, aquele que recebeu o endosso em preto tem que receber, e será ele a receber, tá? E depois ele pode endossar de novo, claro. Então, se o título é ao portador, o que pode acontecer? Eu circulo esse título de crédito sem nenhuma restrição. Eu não tenho a obrigação de obedecer primeiro aquele nominal que está lá, e depois recircular. Circula para quem tiver que circular, tá? No Código Civil, 907 do Código Civil. O Código Civil faz essa diferenciação, tá? E eu quero que vocês tomem muita atenção, porque caiu numa prova em São Paulo, acho que o 7º concurso, e pegou uma galera de surpresa e confundiram também, e eu não quero que vocês confundam, porque vocês são Jedi. Cuidado com a característica do título que é nominal e a característica do título que é nominativo. O título nominal e o título ao portador estão nas leis de títulos de crédito, tá? O título nominativo está no Código Civil. Nominativo é uma expressão disposta no Código Civil, nos artigos 921 e 922. A relação jurídica depende, se for, a gente está tratando aqui da abstração, Dinho, se tiver abstração e se o título for puramente absolutamente abstrato, ele não vai discutir relação jurídica nenhuma, nem pode, porque o título não permite. Essa característica maravilhosa do título de crédito. Claro, sempre discutirá judicialmente, lógico, não se afasta, mas aí fica mais difícil, né? Nominativo, não, estou explicando agora, muita calma. Quem que tá falando aí? Depois, Franciane, é isso? Franciane, muita calma, muito suco de maracujá, minha querida, não se antecipe que você vai entender tudinho, tá? Nós vamos na circulação do título, e aí por isso a abstração que o Dinho estava citando. Será que eu posso discutir se eu emitir um título ao portador, a nota promissória ao portador, por exemplo? Então emito eu um título ao Dinho, mas não disse que é para o Dinho, só entreguei o título para ele. O título é abstrato. E se ele resolver endossar esse título em preto para a Franciane, por exemplo? Então ele colocou atrás, endosso para a Franciane, em preto. Bom, em preto, Franciane obrigatoriamente terá que receber esse título, e as relações jurídicas outras terão que respeitar essa relação jurídica Dinho-Franciane. Isso não significa que Franciane não vá poder endossar esse título para quem ela quiser depois, desde que ela receba esse título. Quando eu faço ao portador, eu não tenho esse problema, porque eu posso entregar a cártula para quem eu quiser, tanto que me faz quem é que vai botar o nome final lá. Para isso, eu queria até que vocês anotassem uma súmula, que é a 387 do STF. Súmula 387 do STF. Ela serve para algumas questões. A primeira, se o título é ao portador, eu posso preencher o meu nome, é preenchimento de título. Essa súmula trata de preenchimento de título, tá? Se ele é o portador, eu posso preencher o título depois, com o portador que seja. Então, entreguei o título ao Dinho, o Dinho, não coloquei o nome, ele decide se ele mesmo vai receber esse título ou se vai endossar direto para a Franciane. E ele também permite que o preenchimento de dados essenciais desse título possa acontecer depois, pelo próprio portador. Súmula 387 do STF, depois deem uma olhadinha, tá? Preenchimento de título, isso mesmo, Gustavo. Vamos tratar do nominativo, que eu não quero deixar de falar disso aqui. 921 e 922 do Código Civil. Por que o Código Civil trouxe essa espécie de circulação de título nominativo? Porque o Código Civil se preocupou, como ele trata de norma geral de título de crédito, ele se preocupou com títulos que são escriturais. Vou dar um exemplo para vocês. Ações é um bom exemplo. O título, a grande maioria das ações hoje são emitidas escrituralmente. Portanto, não faz diferença para mim se eu vou ter um título nominal ou ao portador. As questões ligadas às empresas, às SAs que emitem ações, já eu falo disso, que eu vou falar de título de crédito, tá? Já, gente, só um minutinho, só acabar esse nominativo, senão eu me esqueço dele, aí passa batido. 921 e 922, o que ele fez? Ele disse, olha, se você tiver um título nominativo, significa que esse título estará registrado nos livros do emitente. Então, veja, não tem nada a ver título
com a questão dos endossos e das nominais e dos portadores que a gente está falando. É uma característica diversa, é um terceiro gênio, é um tercio gênios. Por quê? Porque o Código Civil pensou assim, muito bem, as letras de câmbio, as notas promissórias, os cheques e tal, podem ser nominais ou ao portador. Mas e os títulos que não têm essa características e que são títulos, às vezes, eletrônicos, absolutamente escriturais, não são físicos, não são cartulares, e que eu precise transmitir de forma conhecida, que eu precise saber qual é a origem de quem saiu e para quem vai. Isso é uma característica que o Código Civil deu e ele determinou que título nominativo tem como característica a obrigação de estar registrado nos livros do órgão emitente. O que significa isso? Se você comprar uma ação da Vale e você comprar uma ação, por exemplo, nominativa, obrigatoriamente a Vale terá que registrar no livro de... Claro que isso tudo é digital hoje, tá, gente? Só estou dando um exemplo porque o Código Civil cita e você não vai errar na prova. A Vale terá o livro de registro de emissões de ações nominativas e o seu nome estará lá, porque a Vale vendeu ações nominativas para você. Então, não quero que você confunda o 921 e 922 do Código Civil, que são títulos nominativos, com os títulos nominais, que pode ser a ordem ao portador identificado, o portador será um portador identificado, né? Ou a sua ordem. E quando eu quiser travar o endosso, o que eu faço? Nesse caso do título ao portador, eu posso fazer isso? Posso. No título ao portador eu digo, olha, o meu título está sendo emitido nominalmente para Dinho Santa Rita. Mas eu não quero que ele transmita para ninguém. O que eu faço? Eu digo que esse título não é a ordem. Quer ver um exemplo? Peguem o talão de cheque de vocês, se é que vocês ainda usam talão de cheque, né? Se pegarem um talão de cheque, vão ver que está escrito lá. Pago tal, valor tal, a fulano de tal, e logo no final da linha está escrito, ou a sua ordem. Se você riscar esse a sua ordem, você está proibindo o endosso desse título de crédito pela ordem daquele nominal que recebeu. Se eu riscar esse a sua ordem do título de crédito, transforma em nominal intransferível. Intransferível não, tem uma exceção aqui. Você pode transferir? Pode, mas de que forma? Pela cessão civil de crédito, não mais pelo endosso, não mais por um ato cambial. O título perde essa abstração e essa circularidade. Ele vai circular como uma cessão de crédito comum, como se fosse um contrato lá do direito civil. Se eu bloquear esse a sua ordem. E às vezes vale a pena fazer isso, porque você não quer correr o risco de que essa circulação se estenda muito, em situações muito específicas. Eu, pessoalmente, se emito qualquer cheque, faço isso em todos eles. Eu não deixo o cheque circular, porque hoje a velocidade de circulação de título é muito rápida e você pode perder o caminho desse título. Então, você pode bloquear essa circulação do título, tirando a cláusula à ordem ou colocando, quando o título não vem com ela, colocando a cláusula à ordem, tá? Então, nominais, nominativos ao portador. Como garantia de contrato, pode, mas aí você não tem se você citar no contrato, você não tem a abstração e a autonomia do título de crédito, tá? Se você citar no contrato que está garantindo, o título perde a autonomia dele e ele deve ser apresentado sempre com o contrato, passa a fazer parte do contrato, deixa de ter essas características que a gente está discutindo aqui, tá? Item 8, gente, item 8, estamos no item 8, para quem está anotando na sequência para não errar, item 7 foi os tipos de circulação, item 8, as causas. Olha aqui agora, olha aqui, causa, lembra? A autonomia é uma coisa, causa que gera a questão da abstração é outra. Causa, eu tenho título causal e título não causal. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que no título causal, obrigatoriamente, eu devo ter um motivo para a sua criação, para o seu saque. E um título não causal, eu não devo tê-lo. E se a gente tem que dividir essas estruturas de título de crédito que a gente está falando aqui, basicamente você vai ter como título causal no Brasil a duplicata. Lembrando que a duplicata... Só um instantinho, por favor, só um instantinho. Ixi,
A duplicata. Você tem a duplicata como título causal. Por quê? Porque a lei da duplicata exige que você tenha um motivo para a emissão dela. E o motivo para a emissão da duplicata qual é? A venda a crédito de mercadoria ou de serviços. Esse é o grande motivo para a emissão da duplicata. E os demais títulos, como regra, os títulos cambiais normalmente não têm essa necessidade de causa. Agora vamos usar o exemplo que o Dinho acabou de dizer. E se eu disser que eu emiti um cheque cuja causa de emissão é um contrato de crédito qualquer? Pronto, deixou de haver abstração, ele deixou de ser um título de crédito puro para ser um título causal, parte de um documento, e aí a abstração dele está eliminada naquele momento, tá? Então, como título causal, aquele que exige motivo, nós temos um grande exemplo, a duplicata, e um outro exemplo, por exemplo, a cédula de crédito bancário. A cédula de crédito bancário é um exemplo de título causal, porque eu preciso de uma relação creditícia imobiliária ou mobiliária, uma dívida qualquer com um banco, para poder emitir aquele título, tá? Vamos agora para o item 9, estou no item 9, tá? Saí de causa, fui para modelo. Modelo, anotem aí. Quais são os modelos de título? Eu tenho um modelo livre e tenho um modelo vinculado. Para a gente não estender muito, porque não precisa estender nesse caso aqui, vai cair na prova uma série dessas características que a gente está falando num item único. Então vai ter o item B. Classifique o título cheque, por exemplo. Ele é causal, ele é vinculado, ele é nominal ao portador. Vão vir várias características no mesmo item, é isso que vocês vão fazer. Só um minutinho que eu vou fechar um pingo a janela aqui, só um segundinho que tá ventando demais, eu vou fechar um pedacinho aqui, só um minuto. Vamos ver se diminui um vento aqui agora, um pedacinho só pro lado. Boa tarde, gente. Boa tarde, quem tá chegando agora. Então, estamos no item 9, modelo livre e vinculado, tá? Qual é o grande exemplo do modelo vinculado que a gente tem no Brasil? Cheque. No Brasil só não, né? Em todos os países que usam cheque. A grande maioria deles usa um modelo vinculado. Por quê? Tem um motivo isso para não esquecer. O modelo vinculado está ligado às regras que o Banco Central determina, porque senão eu poderia fazer cheque de qualquer jeito. E o cheque de qualquer jeito não serve para eu fazê-lo circular, né? Senão eu tenho que dar uma ordem a um banco para pagar, chega lá num banco, um título de qualquer jeito, um título cheque de qualquer jeito, não dá. Então o cheque é um tipo de título de modelo vinculado. O Banco Central define os padrões, claro que você tem a corzinha no fundo, né? Maiorzinho, menorzinho, não importa, desde que ele tenha todos aqueles itens determinados pelas normativas do Banco Central. O que você tem que fazer quando pensar em cheque, em título livre, né? De modelo livre? Você pensa o seguinte: será que eu posso emitir na minha casa uma nota promissória? Será? Pode. Então é modelo livre. Eu posso emitir na minha casa uma duplicata? Pode. Então é modelo livre. Essa é a grande... Muito obrigadinha. Essa é a grande... Pode imprimir o cheque em casa se quiser e posso usar o... Tá vendo? Olha uma informação que o Dinho tá falando, né? O Dinho mora nos Estados Unidos, vocês sabem, e ele lá pode imprimir o cheque, mas tem um motivo, lembra? Os Estados Unidos, como federação, é uma junção de estados. Então, os Estados Unidos não têm uma regra centralizada, um banco central determinando essas regras. Eles têm, evidentemente, o Fed, lógico, né? Mas ele não tem um banco central determinando essas regras para todos os estados. É por isso que eles têm esta liberdade. Não sei, Dinho, e o modelo é livre? Você faz o modelo que você quiser ou o modelo é um modelo próprio? Depois você explica aí pra gente, tá? Então, se você pode emitir na sua casa a duplicata é um título de modelo livre. A nota promissória é modelo livre, não tem uma regra padrão. O Fed é privado nos Estados Unidos, ok, mas e aí? Aí você imprime o teu cheque de algum site, de um banco, e ele já vem com aquele modelo padrão, ou você pode criar um modelo de cheque, porque é isso que diferencia o modelo livre do modelo vinculado, tá? Isso é super importante para você na prova não errar o xizinho ali quando ele te der várias características de um cheque e te pedir para classificar um cheque em várias dessas características que a gente citou.
Visto isso, visto essa teoria geral, vista a teoria geral dos títulos de crédito, nós vamos entrar mais especificamente agora nos atos cambiais, tá? Dentro dos títulos de crédito, nós temos vários atos cambiais possíveis, é o que toma mais tempo para entender, às vezes para aprender, cria do jeito que quiser, desde que tenha o número do banco e a conta. Estão vendo? Ele tem, nos Estados Unidos, um título cheque de modelo livre. Não sei se é assim em todos os estados, não sei. Aonde o estado em que o Dinho reside, é assim. Por quê? Porque no nosso caso, o Banco Central coordena uma estrutura de transmissão dos cheques. E nos Estados Unidos, não, né? Quem tá falando, Moraes? Talvez, quem sabe, se eu ganhar muitos macacos e muitos corações, eu até deixo por 24 horas, né? E aqui não, aqui você tem um Banco Central coordenando e obrigando que você tenha aquele monte de códigozinho por causa das compensações interbancárias aqui, tá? Vamos lá. Atos cambiais. Agora estamos no segundo ponto. Saí da teoria geral, estou em atos cambiais, quero que vocês anotem de novo agora uma certa sequência para não se perderem aí nessa sequência. Saque. Primeiro ato cambial importante. Saque é nada mais do que a criação do próprio título, tá? Então, quando eu crio um título, eu saco o título. Um sinônimo para isso é a emissão. Há títulos que são títulos de saque, há títulos que são títulos de emissão. Exemplo, a letra de câmbio e a duplicata eu saco. Eu tenho sacadores e sacados. O cheque e a nota promissória eu emito. Eu tenho emitentes, né? O cheque sem fundos é cadeia na hora. É mais sério, né? Aqui o cheque sem fundo vira negociação com o STJ, é brincadeira. Então, atos cambiais. O saque para os títulos que exigem saque, letra de câmbio, duplicata, por exemplo. Emissão para aqueles que exigem emissão, cheque e nota promissória. Isso muda os termos quando você vai tratar o protesto de título. Você não pode chamar de sacador aquele que emite um título onde ele é emissor. Então, isso faz diferença para o protesto de título, tá? Segundo ato cambial, aceite. Cuidado com aceite. Aceite aqui a gente tem que fazer uma diferenciaçãozinha em razão dos títulos, tá? O aceite, ele tem algumas características que você deve se preocupar lendo a lei de cada título, que aqui a gente não tem tempo de fazer nem de discutir profundamente, claro. O aceite pode ser total ou parcial. Pode acontecer. Você recebe uma mercadoria numa duplicata e fala, não, metade desse lote aqui está estragado, eu não vou receber ela inteira. Então eu aceito essa duplicata pela metade. O valor de metade da obrigação da duplicata está aceito, a outra metade não está aceito. Deixa eu ver se eu acho. Não estou aqui agora, mas depois a gente vê. Então você tem o aceite, que pode ser total ou parcial, a depender da situação. Se preocupe com os títulos que tem aceite obrigatório, tá? Basicamente, nós temos dois títulos cambiais, que é o que nós estamos tratando aqui, lembra? Estamos tratando de título de crédito próprio, né? Nós temos dois títulos de crédito próprio onde o aceite ocorre. Na letra de câmbio, em que o aceite é obrigatório. A letra de câmbio não aceita, não obriga o sacado. Se o sacado não aceitou uma letra de câmbio, ele é obrigado por ela, ele não é. Ele não é obrigado por aquela dívida. Tem outras consequências, mas obrigado ele não é. E nós temos um aceite presumido, que é o caso da duplicata. Na duplicata, o aceite é exigido, mas ele é presumido. De que forma? Se eu recebi aquelas mercadorias, se eu recebi aquele serviço, mesmo que eu não tenha dado um aceite específico na própria cártula, né? Lembra, a duplicata hoje tem uma estrutura digital muito forte. Então, o aceite ali é presumido e ele, se for contestado, aquele sacador é que prove que o aceite foi dado, não é? Então, inverte-se um pouco a ordem dessa estrutura do aceite, tá? Uma coisa super importante no aceite. Nos títulos de aceite obrigatório, quando ele é negado, quando o aceite não é dado, isso é causa de vencimento antecipado do título. Super atenção com isso, porque isso faz com que o título que tenha que ser aceito vença antecipadamente. Então, não vou aceitar, vou ficar esperando a data lá para vencer, para tomar providência? Não, ele vence antecipadamente e aí você tem que tomar, evidentemente, uma série de providências, tá? Dá uma olhadinha no 22, que era isso que eu estava caçando aqui, o artigo 22 da LUG, tá? A Lei Uniforme de Genebra, né? Já tratamos, depois a gente repete todos os decretos, mas anotem aí. Lei Uniforme de Genebra. Como é que é feito o aceite?
O aceite é dado no anverso do título, na frente do título. Então, se você pensa numa duplicata, né? Vem lá um campinho das assinaturas, não sei o quê, e vem um campinho dos aceites. E você tem lá um campinho aceito por, e você assina no anverso, portanto, na frente do cheque. E depende muito da estrutura do título que você tem, da carinha que ele tem, ele vai ter o aceite ali colocado num lugar ou no outro. Lembra, em cheque não tem aceite, é proibido? Não é cheque não é título de aceite. Em nota promissória não tem sentido, né? Se é você mesmo que emite, você vai aceitar o quê? Se você já emitiu, você já aceitou emitir, né? Então, cuidado para não confundir título de aceite com título que não tem aceite, tá? O aceite, ele pode ser cancelado. Se eu cancelar um aceite, então eu estou lá com o título, aceito o título, muito bem. Aí eu mudei de ideia, digo daqui, não aceito o título, cancelei o aceite do título. Ele tem o mesmo resultado do não aceite, vence o título de crédito, tá? Vamos para o próximo item. Então, vimos saque, número 1, vimos 2, o aceite, vamos ver o terceiro. Endosso, que é muito crítico, que todo mundo tem ali as suas dúvidas. Gente, eu fico tentando achar uma posição boa no Ligue não, tá? Que é para não doer costas. Endosso. O endosso é um ato cambial que trata da transferência, que lida com a transferência do título de crédito. Então, atenção com isso, porque aqui tem 1 milhão de características que eu vou deixá-los ler depois lá no Código Civil e na lei de cada título, porque não dá para a gente discutir aqui, mas basicamente o endosso, ele é uma transferência, causa de transferência do título de crédito, olha só, do título de crédito, isso é um endosso próprio, né? A gente vai ver o que acontece com o endosso impróprio. Na transferência de um título de crédito, evidentemente, não tem sentido o endosso ser parcial. Diferente do aceite, que pode ser parcial, o endosso não. Porque a hora em que eu endosso um título, eu te transmito o próprio título, né? Não rasgo ali na metade e digo, olha, eu estou endossando metade dele para você. Não, né? Endosso o título completamente. Muito bem. O que você tem que se preocupar para a prova? Que normalmente vem uma bobagemzinha dessas aí. O endosso é feito no verso do título, como regra. Até posso fazer na frente, mas aí eu tenho que dizer que é endosso, porque senão eu não vou saber que é endosso, tá? Ele é feito lá no verso do título. O endosso pode ser feito de algumas formas, né? Eu posso fazer uns endossos nominativos. Lembra os endossos nominais? Eu digo que eu endosso essa nota para fulano de tal. É o tal do endosso em preto. Eu especifico para quem eu estou endossando e ainda digo que aquele endosso deve ser cumprido, tá? Endosso nominal a fulano de tal. Eu posso simplesmente endossar o título à ordem. Eu não digo para quem que é, tanto que me faz para quem ele vai. Assino atrás do título, transmito aquilo para alguém e aquilo vai rodar e circular até onde tiver que circular, tá? Cuidado com isso, porque no caso do endosso, a gente tem algumas classificações que eu queria que vocês anotassem para não errar. Estamos no item 3, eu anotaria, primeiro, forma de endosso, que é o que a gente falou aqui, tá? Nominal ou a ordem, né, primeira coisa. E segundo, eu anotaria aqui, num segundo subitem, tipos de endosso. Então, forma lá em cima, tipos de endosso. Como é que eu endosso um título? Por alguns tipos, tá? Primeiro, mais comum, né, que a gente já conhece, os dois tipos mais comuns. O endosso translativo. O endosso translativo é um endosso próprio, ele transmite tanto o título quanto todos os direitos constantes daquele título. Então, endosso próprio, translativo, pego o cheque, pego a nota promissória, assino atrás, me entrego para alguém e pronto, está transferido tudo, o título e os direitos contidos no título. Endosso mandato, então, segundo subitem do tipo. Endosso translativo, primeiro subitem, segundo subitem, endosso mandato. O que é um endosso mandato? O endosso mandato é uma procuração. Ele é um endosso impróprio, porque eu só transmito algumas obrigações ou direitos que tem no título, mas eu não transmito o próprio título, ele continua sendo meu. Isso é muito utilizado hoje, atualmente, para transferir para os bancos o direito de cobrar as duplicatas, né? Então, como é que isso é feito hoje? Você vende o teu produto, vende a prazo, você emite duplicata, o banco manda lá um boleto, por isso que se confunde muito boleto com duplicata hoje, porque o banco manda um boleto para o teu cliente, cobrando aquele boleto, se não foi pago,
vai gerar uma ordem de protesto. Essa ordem de protesto, o que ela tem? Ela tem as informações da duplicata. Ela não é a própria duplicata, ela tem as informações da duplicata. Quando isso acontece, e se essa duplicata é protestada, o que você deu ao banco foi uma autorização para cobrar a sua duplicata, apresentar a protesto a sua duplicata e receber os valores da sua duplicata. Mas o banco tem que repassar para você aqueles valores mediante uma taxinha pequena, né? Ele tem que passar aqueles valores para você. Então você não transferiu seus direitos para o banco. Mas há uma outra modalidade em que você pode transferir o direito para o banco. Qual é mesmo? Desconto de duplicata. Isso causa um endosso translativo, em que você está recebendo um valor com deságio do valor que você tem direito a receber, e o banco se tornou o dono, o titular do direito àquele título. Cuidado no protesto, porque isso faz uma diferença grande no protesto de títulos. Quando você for qualificar e o endosso for translativo, aquele sacador original não pode dar quitação mais. Acabou o direito dele de dar quitação. Ele transferiu todos os direitos e obrigações daquele título. Se o endosso for mandato, ambos podem dar quitação, tanto o sacador originário quanto aquele mandatário, aquele endossatário mandatário que está apresentando o título a protesto e que, portanto, se pode apresentar a protesto, pode dar a quitação, tá? Atenção com isso. Nós temos um terceiro tipo de endosso impróprio, que é o endosso calção, o endosso pignoratício, né? Tá lá também no Código Civil. O endosso pignoratício é um endosso garantia. Eu entrego um título de crédito até que eu cumpra determinada obrigação e ele fica lá em garantia. Então, cuidado com o endosso pode ser próprio ou impróprio, são várias características, e aí a prova vem e te confunde com um monte de coisa, confunde endosso mandato com endosso próprio, endosso translativo com endosso impróprio. Vamos separar essas coisas. O endosso em dois grupos pode ser próprio ou impróprio. Dentro do grupo próprio, eu transmito o próprio título, portanto, translativo. Dentro do grupo impróprio, eu tenho a opção de transferir por endosso mandato, que é só algumas ordens para cumprir, ou por endosso calção pignoratício, que é enquanto eu cumpro uma obrigação, aquele título vale por garantia. Não misturem esses termos, porque vem na prova às vezes misturar. Vamos fazer uma diferenciação aqui rápida também do endosso com a cessão civil de crédito, tá? O endosso, lembra, ele é ato cambial, ele está ligado ao título de crédito. A cessão civil é um ato civil, ela está ligada à relação dos contratos do Código Civil, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que acontece é que em determinadas situações, por exemplo, quando eu endosso lá na frente, lembra que a gente falou? Emito o título nominal e ponho não à ordem. A pessoa não vai poder transferir por endosso, vai transferir como? Cessão civil de crédito. São áreas diversas. Nós estamos aqui no direito comercial, direito cambiário, e lá na cessão civil nós estamos no direito civil, direito de contrato, nada a ver uma coisa com a outra, tá? Quando você dá uma olhadinha ali pelo artigo 20 da LUG, deixa eu olhar aqui, 20 da LUG trata do endosso póstumo, tá? O endosso póstumo, cuidado com ele, porque o Código Civil trata de uma forma, a LUG trata de outra, e você está em título de crédito, portanto, foca na LUG. Artigo 20. O endosso póstumo, no caso da LUG, é aquele que ocorre depois do protesto, ou depois que morreu a pessoa? Não, póstumo não é porque morreu, né? Póstumo porque é depois do protesto ou depois do prazo para protesto, mesmo que o título não tenha sido protestado. Atenção com isso, porque é lei especial, e lei especial deve ser utilizada no caso dos títulos de crédito, tá? Atos cambiais. LUG, L-U-G de gato, Lei Uniforme de Genebra. Item 1, saque. Item 2, aceite. Item 3, endosso. Item 4, aval, né? Porque não podia faltar, né? Ah, uma coisa pro endosso importantíssima, tá? Que a gente vai ver já quando a gente falar de protesto. O endosso ele tem uma relação muito forte com os coobrigados, tá? O endosso é aquele ato que traz os coobrigados para a relação creditícia. Então, já a gente fala deles, não esqueçam isso, tá? Item 4, aval. O que é o aval? O aval é um reforço de garantia, né? É isso que ele é. Então, o aval num título de crédito é prestado para que alguém garanta alguém. Então, veja, um avalista, alguém garante alguém. E um avalista, ele se coloca no título de crédito na mesma posição que o avalizado. Na mesma. Ele está na mesma situação do que aquele que ele garante como aval, né? Então, como aval, você tem
Eu não ia bloquear, que eu não ia ter tempo, mas de vez em quando deixa o saco, né? Aval, você tem um avalista garantindo um avalizado. E isso é super importante, tá? Porque vai fazer diferença lá no protesto. Vai fazer muita diferença no protesto. Isso faz diferença porque, veja só, os avais, eles são absolutamente autônomos. Eles são atos autônomos dentro do título de crédito. E o avalista deve identificar quem ele está avalizando. Isso cai na prova desse jeito. O aval prestado, tá avalizando quem? Se ele não disser quem ele está avalizando, ele está avalizando o sacador, sempre. Se ele disser quem ele está avalizando, ele se compara, fica igualzinho, mesma posição do avalizado. Se ele não disser quem ele está avalizando, só colocar ali embaixo, identificar aval, por aval, e não disser para quem. Quem que ele está avalizando? O sacador. Onde está isso? Na Lei Uniforme de Genebra. E você? Você vai saber disso. Por quê? Porque a prova pergunta justamente isso. E aí, tá avalizando o sacado? Todo mundo acha que tá avalizando o sacado, que é o devedor, né? Não confunda. Se ele não disser nada, tá avalizando o sacador. E normalmente ele coloca um aval ali do lado do nome daquele que ele avaliza. Então, você consegue avaliar isso no título de crédito. Muito pouco usado ultimamente, mas cai na prova e a gente tem que saber, não é isso? Qual é a grande diferença que você tem que fazer aqui? O endosso traz os cobrigados, a relação, isso, já eu vou explicar como é que isso vai acontecer, tá? Guarda aí a informação que já eu explico. Qual é a diferença do aval para fiança? Também cai muito em prova, perguntinha batida, que a gente não quer nem falar dela, mas tem que falar porque cai na prova, né? A grande diferença da fiança para o aval. De novo, o aval é ato cambial, ele está no título de crédito, né? E a fiança? A fiança é um ato civil. Ela é um ato acessório de um contrato, ela também é garantia, mas ela é ato acessório de contrato. O aval não, o aval é ato autônomo, ele vale sozinho, lembra da independência das relações do título de crédito? Ele vale absolutamente sozinho, quando ele é dado no título de crédito, se comparando lá o avalista a quem ele garante, tá? Nós vamos para o item 5, estamos acabando os atos cambiais. Item 5. Vencimento, para qualquer coisa, meu querido, título de crédito cai em todo tipo de prova, tá? No nosso caso, cartórios, mas vale para do INSS à Procuradoria da República, cai título de crédito, tá? Vencimento, você tem nos títulos de crédito um vencimento ordinário e um vencimento extraordinário, essas questõezinhas também vêm em prova, bem desse jeito, tá? Vencimento ordinário, vencimento extraordinário. No vencimento ordinário, vencimento comum, você estabeleceu lá um prazo, vence daqui 30 dias, vence à vista, vence a 10 dias do aceite, vence a 10 dias da vista, tá lá todos aqueles vencimentos comuns dos títulos de crédito, tá? E no vencimento extraordinário, o nome já te diz tudo quando você vir na prova. Algo aconteceu para que o vencimento não fosse comum. Como regra, o que cai na prova, que você tem que se preocupar, são duas informações. A primeira, a falta de aceite, a negativa do aceite. A negativa do aceite faz com que o título vença antecipadamente. Então, ocorre aqui um vencimento extraordinário do título. E a falência do devedor também causa o vencimento de todas as suas obrigações, inclusive dos títulos de crédito. Então, como vencimento, é isso que interessa. E uma preocupação que você tem que ter é que, para o devedor principal, o vencimento está lá determinado na letra e tal, e bonito. Mas você não esqueça, daqui a pouco a gente vai falar, em seguida do protesto, para o devedor, para os coobrigados, o protesto é um ato cambial necessário na maioria dos títulos, tá? Para que ele vença para os coobrigados. A gente vai falar já disso. Então, falamos do item 5, dos atos cambiais. Item 6 é o pagamento, aquele que todo mundo quer, né? Item 6, pagamento. Venceu, eu quero pagamento. Ele pode ocorrer ou pode não ocorrer. Se ocorrer, maravilha, você tem uma causa de extinção das obrigações de pagamento. Extinção comum, ordinária das obrigações, sem nenhum problema. O não pagamento dele vai gerar uma série de consequências e é aí que entra a história do protesto, né? O não pagamento, a depender de se você andou bonitinho com esse título, vai te gerar o direito de regresso ou não, depende do que você fez, que é o que a gente vai ver agora com o protesto. No caso do pagamento ser feito, não pelo obrigado principal, não pelo devedor, mas por um co-obrigado, por exemplo. Atenção com isso.
Isso também cai na prova, isso pega. Eu não tô vendo macaco, não tô vendo cores de macaco, não tô vendo corações, estou falando feito uma maluca, uma metralhadora, para dar um resumo de um negócio que é uma pós-graduação, demora 1 ano pra pessoa aprender, e em um domingo eu aqui e não vejo uma corzinha diferente subir. Ah, fale sério, né? Já sei o que vocês vão me falar. Estamos anotando. Já sei, tá? Mas sobe macaco, tá? Vai aí. Então, se eu espero que sim, né? Porque só me faltava a pessoa tá falando sozinha tudo isso aqui, que ia ficar muito engraçado. Maluca, doida. Não tem horário fixo, meu querido. Nada, meus queridos, porque não dá tempo nem de eu saber se eu consigo parar pra dar aula. Mas eu normalmente aviso um bocadinho antes, quando dá, né? Quando dá. Então, e essa, como é comprida, é aula de domingo, né? Título vencido não obriga, mas a dívida permanece válida. Prescrição decadente. Título vencido obriga. Título vencido obriga. Vamos falar agora já. Obriga sim. Opa! É o que mais obriga, justamente porque está vencido. Portanto, agora passou a ser exigível, né? Assim que vence, ele ganha a característica da exigibilidade, né? Tá anotando, né? Isso, prova da faculdade. Serve para tudo. Prova da faculdade. Título de crédito é uma maravilha, porque serve para tudo, né? Muito bem. Pagamento extingue, o não pagamento não vai extinguir, né? O que vai acontecer, que você vai descobrir, é o que você vai fazer. Digamos que um co-obrigado pagou, que é aqui que cai na prova, aqui que tem pegadinha. Se ele pagou, ele tem direito de regresso, certo? Depende. Tudo depende. Mas vamos dizer que ele tenha direito de regresso. Ele tem direito de regresso contra quem? Contra os obrigados anteriores. Então vamos pensar. Eu endossei pro Dinho, que endossou pra Ana, que endossou pro Paulo, que endossou pro João. Aquele obrigado no título do endosso não pagou, o devedor não pagou. Eu fui a primeira, fui a sacadora, portanto a primeira endossante. Endossei pro Dinho, que endossou pra Ana. O obrigado lá não pagou. Quem pagou? A Ana pagou. Então, o Paulo e o João lá na frente da Ana não querem nem saber, eles não estão nem aí. A Ana foi lá e pagou pra quem tava com o título na mão. A Ana pegou o dinheiro, falou, João, é você que tá com o título, é daqui que eu vou pagar. E pagou. Contra quem a Ana vem? Contra o Paulo? Contra o João? Não, né? Ela vem de ré, como diz o meu amigo, ela vem de ré. E se ela vem de ré, ela vem primeiro contra o Dinho, que endossou o título para ela. Depois contra mim, que saquei o título. Para isso, entramos no nosso item 7 lindo, protesto. Protesto de títulos. Tudo isso para falar de protesto. Olha que beleza. De direito de tudo, menino. Eu tô um tal de direito de tudo. Nesse momento, estamos falando de direito empresarial, de título de crédito, mas porque a aula é de direito notarial e registral para prova de cartórios e que inclui, felizmente, o direito empresarial e a gente tem que lidar com isso todo dia por causa do protesto de títulos, tá? Nosso item 7, protesto. Não vi a pergunta que passou aí, depois vocês fazem a resposta. O protesto é um ato cambial, então tenho que definir a natureza jurídica do protesto. O que é o protesto? Ato cambial. Aplicado onde? Título de crédito e documento de dívida, executivo, judicial ou extrajudicial, né? Protesto é muito amplo, mas como nós estamos tratando do título de crédito aqui, eu quero focar nele, que não dá para falar de tudo. O protesto, nos títulos de crédito, ele tem uma função específica, ele é um ônus, não esqueçam. Porque se eu sou uma endossatária de título e o devedor não pagou, eu sou endossatária, então veja, o título foi sacado por A, que transmitiu para B, que transmitiu para mim, C, sou C, Cláudia, C. Se eu quiser cobrar esse título, entrar com uma ação judicial de cobrança contra o devedor D, eu não preciso protestar título. A ação contra ele eu tenho direta. Não precisa de nada de protesto. Esta relação já existe. Ele não pagou na prova da OAB, mas com certeza empresarial. Meu filho na prova da OAB cai de alho bugalho. Tudo. Título de crédito, então nem te digo. E vai cair, pode acreditar. Aliás, é no mesmo final de semana, a prova do OAB é no mesmo final de semana da prova dos cartórios São Paulo. Vê bem, gente. A loucura que não vai ser aquela quantidade de prova acontecendo no dia. Cuidado com modo de se movimentar na cidade, que vai estar bem complicado, né? Vai estar muito complicado. Atenção com isso, tá? Então, vamos lá. Protesto. Se eu vou cobrar o obrigado, portanto, o devedor, o D, eu não preciso protestar nada, eu tenho ação direta contra ele.
O que a lei me exige? Que eu proteste para cobrar dos co-obrigados, os co-obrigados. Então, se no meu caso, A emitiu, B recebeu o título, endossou para mim que sou C, tem que gostar muito, viu? Vou falar, não é bico não esse negócio, é que a gente ama o protesto, é por isso que a gente gosta disso aqui. Eu sou a C, portanto endossatária. Digamos que tenha um avalista nesse meio aí, um avalista. Para eu cobrar essas pessoas no regresso, aquele meu endossante, o sacador, o avalista, obrigatoriamente eu tenho que protestar esse título. Porque senão, não é que eu perco o direito à dívida. A dívida continua tendo, eu vou executar o devedor. Mas eu perco o direito de acionar no regresso aqueles co-obrigados no título. É aqui que alguém perguntou, e os co-obrigados? Entra aqui agora. Se eu não protestar o título no prazo legal, por isso a importância do prazo do título a protestar, 2 dias de acordo com a LUG, se olharem o decreto 2044, vão ver 1 dia. Mas lembra, aqui é uma questão de lei especial, né? A LUG é posterior, tratou do mesmo assunto, então respeita-se o prazo que a LUG manda, 2 dias úteis do vencimento. E cuidado com essa história do vencimento, tá? Cada título vence num prazo, então atenção com isso. Se eu quiser cobrar o endossante, na duplicata, por exemplo, 2 dias, na letra de câmbio também, na nota promissória, na duplicata 30 dias, tá? Já a gente fala. Se eu quiser cobrar os co-obrigados, eu devo protestar o título. Em que prazo? O prazo que a lei manda. E se eu não protestar? Perco o direito de regresso. Eu continuo cobrando aquele obrigado, o devedor, mas com os co-obrigados não vou ter o direito de regresso. Então vamos observar isso com muito cuidado, esses prazos agora, gente, muito cuidado. O protesto. Quais são as regras do protesto, que é aqui o nosso grande interesse? Tabelião. De notas e protesto. Por isso que estou aqui nessa luta com o direito empresarial. Quais são os tipos de protesto? Eu posso protestar um título por falta de aceite. Por quê? Porque a pessoa tinha que aceitar e não aceitou. Então, que título cabe falta de aceite? Duplicata ou letra de câmbio. Eu posso protestar um título... tem mesmo. Eu posso protestar um título por falta de devolução. Que tipo de título? Aquele que eu entrego para a pessoa aceitar, ela não devolve, portanto, por falta de devolução. É assim que eu posso protestar um título por falta de devolução. E, evidentemente, por falta de pagamento, né? Por falta de pagamento, eu só protesto um título depois que ele venceu. Então, atenção, eu posso protestar um título por falta de aceite antes dele vencer. Depois que ele vencer, só por falta de pagamento. Muito bem. Então, eu sou a C nessa história toda e eu não recebi. Venceu, eu não recebi. E eu vou receber fui tentar receber de quem? Do devedor, do D. Não me pagou. O que eu tenho que fazer imediatamente se isso for uma letra de câmbio e uma nota promissória? No dia seguinte que eu fui lá tentar receber e ele não me pagou, eu tenho que levar esse título a um tabelião de protesto e dizer, apresentar no protesto. Para quê? Para direito de regresso. Porque ele já venceu, não foi pago. Eu posso protestar depois? Posso. Eu vou ter um título de crédito protestado. Tudo bem, para falência isso é útil. Agora, para o direito de regresso, eu preciso obedecer o prazo. Se eu protestar em 2 dias, se eu apresentar a protesto em 2 dias, eu vou ter o direito de cobrar não só o obrigado, porque esse eu não preciso de protesto, mas eu vou ter o direito de cobrar aquele que endossou para mim, aquele que endossou para aquele que endossou para mim, ou o próprio sacador. Por quê? Porque eu cumpri o meu ônus. Eu fiz o que eu tinha que fazer, eu provei que eu tentei receber e que não me pagaram. E eles todos estão obrigados nessa relação que envolve o título, entenderam? Então a importância do protesto tá aí, tá? Vamos dar uma olhadinha nos artigos, por favor. Olhem bem isso aí, tá? Na LUG, vocês vão anotar aí. Artigo 44 da LUG. Onde está o protesto de letra de câmbio e nota promissória. Artigo 44 da LUG, tá? Lei Uniforme de Genebra. Aonde é que está no 2044? Está lá no artigo 28, mas lá diz 1 dia. E lembra, a LUG é posterior, portanto, você vai observar o prazo de 2 dias. Muito bem. Na duplicata, prazo de 2 dias na LUG, tá? Prazo de 1 dia no decreto 2044, mas a LUG é posterior e tratou da mesma matéria. Portanto, eu tenho que protestar em 2 dias, levar a protesto em 2 dias, para eu conseguir o direito de regresso, porque senão
eu vou continuar protestando o título, vou poder protestar sem problema, mas direito de regresso contra os cobrigados eu não terei, tá? Eu vou poder cobrar só o devedor efetivamente, e aí, claro, vou protestar, porque aí eu uso aquelas funções secundárias do protesto, mas a função primária do protesto, o meu direito contra os cobrigados eu não vou ter, tá? No caso dos outros títulos de crédito, né? Vamos pegar a duplicata e vamos pegar o cheque, por exemplo. O cheque não é título de protesto obrigatório. Eu não preciso protestar o cheque para exercer o meu direito de regresso. Onde está isso? Na lei do cheque. Anotem aí. A lei do cheque. Lei, deixa eu caçar aqui, 735785. 735785. Protesto extrajudicial. Concurso para cartórios extrajudiciais. Protesto extrajudicial, tá? O que você chamou aí de protesto administrativo. Ele é um protesto notarial, porque é um tabelião de protestos quem o faz. Lei do cheque, 7357 de 85. Não sou obrigada a protestar o cheque para ter o direito de regresso. Eu protesto por outros motivos, mas não por isso. Na lei da duplicata, 5474 de 68, eu protesto o título em no máximo 30 dias. 30 dias. Protesto o título 30 dias, tá? Para quê? Para o direito de regresso. Porque se eu não fizer isso, eu vou continuar cobrando o obrigado, mas não tenho o direito de regresso para o sacador, para os endossantes, para os avalistas, enfim, para todos aqueles co-obrigados que a gente acabou de ver, tá? Dá uma olhadinha. Eu queria também passar uns artigos aqui para vocês, dos títulos, que eu já falo, que é a estrutura de cada título, já a gente vê, tá? Então, no caso do cheque, se você for lá no artigo 33 da lei do cheque, 33, você vai ver que ali tem prazo de apresentação, que tem a ver com a ação executiva, mas não prazo para protesto, porque não é um título de protesto obrigatório nesse caso, tá? O que acontece agora com o protesto? Porque agora, veja, protestei, e aí? Pode ser que a pessoa pague, mas normalmente não vai pagar. E se ela não pagar? Agora eu entro no último item dos atos cambiais, que são as ações executivas. As ações executivas, as ações de cobrança desse título. Então, numa ação executiva, terminando os atos cambiais, eu estou no número 8, acompanhe aí, vê se é isso que vocês têm, tá? Número 8, ações cambiais. Terminei, fiz tudo, aceite, tá, negócio à volta, protestei, cumpri tudo que eu tinha que cumprir, ninguém pagou isso, vou para ação cambial. Aqui cada título tem um prazo, cuidado com isso, atenção. Queria que vocês anotassem, por favor, o artigo 70 da LUG, para o caso das letras de câmbio e nota promissória. Artigo 70 da LUG, vamos falar já dos prazos, tá? Na duplicata, o artigo 18 da lei da duplicata, 5474. Artigo 18 da lei da duplicata. No cheque, ação executiva, agora estamos tratando de ação executiva, né? Constam do protesto, vou explicar já como é que acontece, tá? Ação executiva do cheque, 6 meses contados do prazo de apresentação. 6 meses contados do prazo de apresentação. Atenção com isso, artigo 33. Por quê? Porque as pessoas erram na prova. Os grandes Jedis, às vezes, erram também porque esquecem dessa diferença do prazo de apresentação. Mas agora você virou Mega Jedi, e Mega Jedi não vai errar. Então, no caso do cheque, prazo de apresentação, gente, atenção com isso. Não tem nada a ver com protesto agora. Esquece o protesto um minutinho, tá? Nada de protesto. Prazo de apresentação do cheque, 30 dias. Se o banco emissor do cheque, o banco, aquela agência, sabe onde você tem conta? Aquela agência. Estiver no mesmo local que você emitiu o cheque. Então, eu emiti o cheque em São Paulo, a agência é de São Paulo, o meu prazo para apresentar o cheque lá no banco para pagar, para ele cumprir a sua ordem, é de 30 dias. Muito bem. Se a agência é de São Paulo e eu estou emitindo o cheque lá em Belo Horizonte, o meu prazo é de 60 dias. Por quê? Diferença entre o local da agência emissora, da agência da conta corrente, e do local da emissão. 60 dias, 30 ou 60. Prazo de apresentação do cheque a pagamento. Prazo de apresentação do cheque a pagamento. E da ação executiva? 6 meses desses prazos. Então, a ação executiva do cheque, 6 meses depois dos 30 dias, se for cheque da mesma praça,
ou 6 meses depois dos 60 dias, se for cheque de praça diferente. No caso da duplicata, vamos lá, esses prazos são super importantes, eles caem na prova, caem, despencam, porque prazo é um inferno para cair na prova, a pessoa erra um negócio desse, vai perder um ponto, né? Vamos lá, prazo de duplicata, 3 anos do protesto, olha só. Nós estamos falando de cobrança de ação executiva? Então, né? Ação executiva, se eu for cobrar o devedor direto, eu estou num prazo ordinário, tá? Prazo ordinário. Vou cobrar o devedor direto. Tanto na duplicata, quanto na letra de câmbio e na promissória, 3 anos. Do quê? Do vencimento. Venceu, eu tenho 3 anos para executar o devedor. Se protestou, se não protestou, não importa, não tem a menor importância, é o devedor principal, não tem importância. Se eu quero executar com o obrigado, então eu protestei o título naqueles prazos legais, eu tenho 1 ano para os coobrigados e para os avalistas. 1 ano, tanto para a duplicata, quanto para a letra de câmbio, quanto para a nota promissória. 1 ano. Eu tenho 1 ano para entrar com uma ação judicial e cobrar todos os coobrigados, avalistas, endossantes, sacador, todos eles, tá? Muito bom. E se for endossantes entre si. Endossantes entre si. Eu sou uma endossante, paguei, agora eu quero cobrar dos anteriores. É só me pagar. 6 meses para eu cobrar do endossante anterior, aquele que me transferiu o título de crédito. 6 meses. Se for letra de câmbio ou nota promissória. 6 meses, letra de câmbio ou nota promissória. 1 ano se for duplicata. Vamos recapitular, que essa é a parte mais chata, mais difícil. Título não pago. Eu já tô vendo que tem coobrigados nesse título. O que eu faço? Protesto no prazo. Que prazo? 2 dias. Ou 30 dias na duplicata. Ou no cheque não precisa. Protesto esse título rapidinho. Por quê? Porque eu quero ter o direito de cobrar não só do devedor principal. Eu quero cobrar dos coobrigados também. Então eu tenho que cumprir uma regra legal. Protestar. Muito bem. Se eu protestei e vou entrar com uma ação de execução agora, porque eu tô com o instrumento de protesto na mão, ação de execução direta. Tem um título cambial? Direto para execução. Contra quem? Contra o devedor principal. 3 anos. 3 anos. Duplicata, letra de câmbio, nota promissória. Contra os coobrigados. Por quê? Porque eu sou esperta e protestei, né? Contra os coobrigados. Avalista, endossante, sacador. 1 ano. 1 ano. Duplicata, letra de câmbio, nota promissória. Dos endossantes entre si, agora não importa se é o último endossatário, se é o primeiro, se são do meio, um do meio que pagou, não interessa. Deles entre si, nota promissória e letra de câmbio, 6 meses. 6 meses, aquele que pagou, aquele endossante que pagou, tem de prazo para entrar com uma ação judicial contra o endossante anterior. Se pagou a letra, lógico, né? 6 meses na letra de câmbio e na nota promissória. E 1 ano se for a duplicata, entre os endossantes, tá? E o cheque tem lei especial, né? O cheque tem prazo de apresentação, 30 ou 60, e do prazo de apresentação, uma ação de execução de título cambial de 6 meses. Não, mas passou o prazo, passou, perdi, não executei ninguém. Olha que bobagem. Eu protestei, fiz tudo certo, mas não executei ninguém. O que eu faço agora? Para de receber o direito? Acabou o direito? Acabou nada, né? A diferença é que você não vai executar agora diretamente com uma... Exatamente. Não vai executar agora diretamente com uma ação executiva de título cambial, né? Perdeu a chance, né? Porque é muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais direto. Vai para uma ação monitória, observando os prazos todos das ações monitórias, aí cada título tem o seu, e em regra 2 anos, né? Mas cada título tem o seu, você vai observar, mas o que cai na prova é o tipo de ação que você tem que ter contra aquele que não pagou. Assim, ação cambial. E se perdi o prazo das ações cambiais todas, esses prazos que a gente falou? Ação monitória, porque aí você vai cobrar uma dívida básica. O cheque ainda tem 2 anos mais 5, tá? Cuidado com o cheque, que o cheque tem regra especial. Ele tem 2 anos da ação de locupletamento, mais 5. Cuidado com o cheque, leia a lei do cheque, é uma lei pequena, vale a pena ler, porque a gente não tem aqui o tempo, infelizmente, de tratar esses detalhes aí. Do cheque eu queria falar só mais uma coisa para vocês. Cuidado com
os tipos de cheques emitidos, tá? Não bota tudo no mesmo balaio. O cheque, vai acabar minha bateria, vou tentar ligar aqui, que a gente já tá acabando também, tá, gente? Vocês foram guerreiros para aguentar tudo isso, hein? Benza a Deus. O cheque, ele tem o cheque comum, que você vai lá e você que emite, e ele tem 2 outros tipos de cheque, tá? O cheque visado, que é um cheque que o próprio banco vai lá, olha a tua conta, diz, você tem saldo, o gerente visa o cheque e garante esse valor na sua conta, para quem você for pagar, durante o prazo de apresentação. Qual é mesmo o prazo de apresentação? 30 ou 60, depende da praça, não é isso? 30 ou 60. Que isso, eu que agradeço vocês, que vocês aguentaram, hein? Quer dizer, os que aguentaram, aguentaram, né? E o outro cheque emitido é um cheque administrativo. Deixa eu tentar botar um carregador aqui, peraí. É um cheque administrativo. Esse cheque administrativo, cuidado com isso quando ele cai na prova. Muito cuidado. Porque o cheque administrativo é um cheque de emissão do próprio banco. Atenção com isso. O cheque administrativo não é você quem emite. É o próprio banco. E se é o próprio banco que emite, ele é o emissor do cheque, né? Cuidado com isso, porque isso cai na prova desse jeito, tá, gente? Eu queria colocar aqui uns artiguinhos que vocês precisam ver, que são importantes, não dá tempo da gente discutir aqui, fica muito cansativo, mas vocês vão olhar, tá? No caso da letra de câmbio, isso cai na prova, por isso que vocês vão olhar com calma, vão ler, vão marcar, vão fazer aquele resuminho de 15 minutos que a gente já combinou para os grupos DONs, né? No caso da letra de câmbio, eu queria que vocês olhassem, por favor, o artigo 1º e 2º da LUG, da Lei Uniforme de Genebra. Qual é mesmo o decreto? 57663 de 66. 57663 de 66. O artigo 1º e 2º é o artigo que define as características obrigatórias desse título. Então, se esse título, letra de câmbio, não tiver aqueles requisitos que estão citados na lei, ele não é considerado letra de câmbio, tá? E isso é importante para quê? Para a qualificação do protesto. Quando você for qualificar o título no protesto, é aí que ele é importante, tá? No caso da nota promissória, eu queria que vocês olhassem, por favor, o 75 e o 76. Sim, tô falando agora já, ó. Tô falando agora, ó. Lei Uniforme de Genebra, decreto 57663 de 66. 57663 de 66, tá? O 57663 de 66, decreto que introduziu a Lei Uniforme de Genebra aqui, tá? Deixa eu pegar o outro artigo aqui, que é a outra lei que alguém pediu, tá? 2044 de 1908, 2044 de 1908, decreto, o primeiro decreto que tratou de letra de câmbio e nota promissória no Brasil, tá? Que fez a estruturação inteira, porque a gente tinha algumas leizinhas esparsas, mas não numa estrutura única, tá? Depois eu tenho aqui o artigo 75 e 76 da LUG, 75 e 76 da LUG, tratando da nota promissória. Quais são os requisitos da nota promissória? São os 75 e 76 da LUG. Tem que ter esses requisitos, senão nota promissória não é. No caso da duplicata, anotem aí, artigo 2º da Lei 5474 de 68, 5474 de 68, artigo 2º, é o artigo que trata dos requisitos desse título de crédito obrigatório. No caso do cheque, artigo 33, observem lá, Rondonópolis, ixi, tá quente aí, hein? Artigo 33 da Lei do Cheque, a Lei 7357 de 85, 7357 de 85. Uma última coisinha que eu queria tratar com vocês é o seguinte. É claro que toda essa estrutura do título de crédito, né, e elas são muito focadas no título de crédito, elas têm a ver com as cártulas que a gente conhece, tá? Mas eu não gostaria que vocês deixassem de olhar, sendo possível, Isaías está aí para nos auxiliar, para quem interessar, as legislações a respeito das cédulas, especialmente porque vai cair na prova, certeza absoluta, porque isso aqui vai cair na prova de protesto, muito provavelmente, né? Então, a legislação que trata das cédulas, especialmente a Lei 10.931, 10.931, cuidado, porque ela é uma lei de 2004, 10.931, não vai cair perguntando, mas eu acho que cai no xizinho, viu, Isaías? Porque cédula, eles têm cobrado muito para você saber qual é a diferença, pelo menos. Não vai cair assim grande coisa e tal.
mas vai cair, por exemplo, prazo, para que serve, para ver se você não confunde cédula de crédito bancário com cédula de crédito rural, né? Aquele básico mínimo, vale a pena dar uma olhada nesses nomes, tá? Na 10.931, a LCI, letra de crédito imobiliário, a CCI, cédula de crédito imobiliário, e a CCB, cédula de crédito bancário. A cédula de crédito bancário, a cédula de crédito imobiliário, a LCI, são títulos protestáveis, por isso que eu acho possível de ter uma pergunta lá. Protestáveis de que forma? A grande maioria por indicação, tá? A LCI, na estrutura que mudou, viu, Isaías? Porque na estrutura que já tá lá na 10.931, ela vem com uma perguntinha boba, se protesta, não protesta, que prazo protesta. Vale a pena dar uma olhadinha nessa 10.931, porque a parte que já está bem instituída, eu acredito que venha com uma questãozinha para fazer essa diferença para vocês, e vocês não vão errar. Quem ficou até aqui agora para estudar isso, né? O aval pode ser parcial, pode, o endosso parcial não, né? Já falamos disso, endosso parcial não, endosso calção é endosso garantia. A 10.931, então deem uma olhadinha por causa de cédula. Nas leis das cédulas, em especial, eu olharia porque tá no edital, tá? Professor Carvalho de Alphaville? Professor Carvalho, é isso? Oi, tudo bem? Você? Que bom que você tá aqui, viu? Adorei que você tá aqui. Nossa Senhora Aparecida. Vale a pena dar uma... O warranty, eles têm pegado menos pesado, não é uma matéria que tem caído muito, tá? E não é uma matéria que a prova tem se preocupado muito, que é um título muito pouco utilizado, né? Mas igualzinho, aparece lá um warranty, é um documento, né? Um documento físico ou por indicação, e vai ser qualificado, prazo, valor, vencimento, igualzinho. Vale a pena, para quem está perguntando aí o warranty, dar uma olhada na primeira aula do Dr. Amadei, entra lá no YouTube do Instituto de Protesto de Títulos de São Paulo, Dr. Vicente Amadei, deu uma aula maravilhosa, tá? Muito obrigada, eu agradeço muitíssimo, viu, Marcelo? Muito, muito obrigada mesmo. E obrigada para todos vocês que estão aí aguentando esse tema mala do domingo, mas vai cair na prova, o que vai fazer, né? Com relação às cédulas, muito resumidamente, o Isaías fez aquela gentileza tremenda pra gente de dar uma resumida aqueles dias, e acho que agora, viu, Isaías, talvez te vale a pena de a gente pedir encarecidamente, de joelhos para você, para fazer um resumão bem rápido depois das cédulas, pelo menos a lei, a característica e o prazo de cada uma, que eu acho fantástico, só para o pessoal diferenciar e saber que elas são protestáveis, elas têm prazos menores, elas têm características muito específicas, não é para confundir, é bem resumão, sabe? A cédula de crédito rural, a cédula de crédito industrial, a cédula de crédito comercial, aqueles prazos todos é bom porque pelo menos você não confunde uma coisa com a outra. A cédula de crédito bancário, apesar de chamada de cédula, não tem nada a ver com cédula, vamos combinar, né? Aquilo é um contrato de dívida e vai para o protesto e tem prazos específicos, e vocês têm que considerar que aquela é uma estrutura de ordem, a outra é uma estrutura de promessa. Quando você faz uma cédula de crédito, normalmente o que você está fazendo é uma promessa, você cria essa estrutura aqui. Se o Isaías topar, vai ser ótimo pra gente, ótimo pra todo mundo. Se for resumido, a gente faz essas anotaçõezinhas básicas aqui. Então eu não queria que vocês perdessem de vista essa estrutura das cédulas, que hoje são títulos modernos, mesmo as cédulas que já são muito antigas, as rurais e tal, elas hoje têm uma apresentação possível a protesto de forma bem moderna, garantias modernas, tem questões muito específicas, e a circulação na semana da prova acho que na semana que vem, né? Semana da prova é semana que vem, né? Pra quem vai fazer remoção, né, meu amor? Já tem que fazer já. Essas questões cambiais todas para vocês diferenciar. Vai deixar para vou deixar, Isaías, que hoje é muito grande, hoje tá fogo. Hoje vou ter que ter pena da galera, apesar de não ter ganhado todos os macacos que eu devia ganhar, tá? Vou ficar de olho aqui pra vender macaco, muito macaco. Vou deixar hoje
Respeito aos provandos que aguentaram esse tempo todo. Gente, olha, não confundam então as ações cambiais com as sessões civis, as sessões cambiais com as sessões civis, aqueles prazos que a gente falou, os números das leis. Tem lei que é cumprida, a LUG você não vai ler inteira, você só vai ler na LUG essa parte cambial que interessa, porque é muita informação. O 2044 você vai ler inteiro, porque ele é bem pequenininho, a lei do cheque também, a lei da duplicata também, tá? Imensa, nem me fala, eu tô até com vergonha porque eu não faço um negócio desse tamanho, mas é pré-prova e é para eu resolver umas 40 perguntas lá do Face, mais umas 30 do Instagram, pronto. Nem olha o anexo. LUG, pula, não, agora não é hora, depois você aprende o anexo, tá? Que é o que vai acontecer, que você vai precisar. Por quê? Porque o anexo serve para dizer todos os itens em que o Brasil fez reserva, viu? Então, não vale a pena. Muito obrigada, gente. Eu fico muito feliz que vocês estiveram aí. Anotem as leis, deem uma olhada na retransmissão. Agradeço profundamente. Peço desculpas pelo tamanho. Vocês sabem que eu não faço um periscope desse tamanho, mas em pré-prova e com grupos dons todos enlouquecidos, que não dá para ver tudo, acho bastante funcional. Muito macaquinho. Chama na retransmissão. Olhem bem, se vocês tiverem dúvida, não vai dar tempo de eu responder, já quero avisar tudo, então aprenda tudo aí que eu expliquei, tá? Respondendo outras perguntas, para se inscrever nos grupos DONs, por favor, tem lá no Facebook um grupo chamado DON Seletivas 2016. Você pede uma reserva, porque como eu comentei com vocês, até a prova pelo menos eu não tenho vaga nenhuma, mas quando quando abrem as vagas eu olho lá os currículos, tá? Como dá macaquinho, aperta na tela, aperta, bastante. Convida os amigos, chama aí, compartilha, porque é uma matéria que é muito chata para muita gente e às vezes a gente resumindo assim fica mais fácil. Muito compartilhamento, muito macaquinho na tela, tá? Para quem quiser checar as informações, eu vou colocar um resumo bem pequenininho lá no grupo DON do Face, tá? E na reprise a gente assiste mesmo, eu sei que são só 24 horas, mas eu vou tentar baixar esse vídeo, que ele é muito grande, e vou tentar colocá-lo lá no YouTube, que é o CEDON, tá? YouTube CEDON. O link para o grupo de reserva das vagas está no Facebook, no grupo que chama, tá tudo na entrada dessa live, depois vocês olham, tá? Tá lá no grupo do Facebook, tem um grupo do Facebook do DON que chama DON CEDON. DON CEDON, esse é o grupo do Facebook do DON. Lá tem um link para um grupo fechado, que é o grupo do pedido das reservas das vagas dos grupos de estudo, tá? Hipoteca hoje, olha o Isaías, vou falar de hipoteca hoje, basiquinha, respondeu algumas perguntas. DON CEDON, é DON com M, tudo com M, tá? DON CEDON, tudo junto, DON CEDON, esse é o grupo, a página do Facebook do DON, tá? E lá tem um link que é para um grupo fechado do DON, em que você pede a entrada para disponibilizar o seu currículo seguindo as instruções que tá lá. Muito provavelmente eu só vou ter vaga bem depois da prova, isso, mas é junto, sem espaço, é isso mesmo. Eu vou ter vaga só depois da prova, não vou ter nenhuma vaga agora, infelizmente, não posso receber vocês agora, porque vocês imaginam como é que estão os grupos aqui, estudando, feito uns malucos. E muita norma, né, gente? Muita norma na cabeça. Terminada essa parte de título, lê a norma de protesto, já liga uma coisa com a outra, que muita coisa vai ficar mais fácil e mais tranquila para vocês. O meu Instagram tá aí também na entrada da live, @ClaudiaDomingues1. Respondo só no inbox, não põe nos comentários das mensagens, não, que eu enlouqueço, não acho os comentários, tá? De resto, que mais? Eu sou tabeliã de notas e protestos, né, no estado de São Paulo. Estou monitorando os grupos, a prova daqui 15 dias menos, né? Mais uma semana uma prova, mais outra. E eu desejo que vocês tenham absolutamente toda a tranquilidade do mundo para estudar, porque eu sei que é matéria demais, não achem que eu não sei. Aliás, eu só faço isto porque eu já passei por tudo isso várias vezes e eu sei como a gente pira com tanta matéria, tá? Fiquem com Deus, tenham um bom domingo. Agora talvez seja a hora de comer uma coisinha, de tomar banho, porque vocês sabem que durante a semana vocês vão evitar banho, né? De beber também, porque depois disso tudo aqui a pessoa precisa beber, né, meus queridos? Um beijo muito grande para vocês, assistam a retransmissão. Chamem os amigos e quero avisar uma coisa, na retransmissão também vale coraçãozinho, tá? E também vale macaquinho, tá? Então eu vou olhar se quem assistiu
Para o MP, perfeito. O MP, título de crédito no MP tem uma importância vital para a parte de falência, tá? Então, no teu caso, que está estudando para o MP, banho só no próximo sábado, isso. Quem está estudando para o MP, foca nisso, porque isso é muito aplicado na matéria de falência, na matéria do direito empresarial, os títulos de crédito. Assistam o Isaías, daqui a pouquinho, é de tarde, Isaías de noite, ele vai falar de hipoteca, tema matador para a prova, tá? Assistam, acompanhem o Isaías, hipoteca, vejam a reprise lá do André Vilaverde, que nós entramos juntos, infelizmente, mas paciência, vocês vão ter duas coisas boas para assistir aí. Fiquem com Deus, um bom descanso para vocês, bom estudo para quem vai continuar estudando agora, que é o meu caso, que tenho que ler milhões de coisas ainda, tá? Beijo, gente, muito, muito, muito obrigada, vocês são guerreiros, vocês são Jedi, vocês são dons, né? Porque tem o dom, né? Quem tem dom passa. É isso aí. Um beijo grande, gente. Fiquem com Deus.